Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos da forma que é possível, cada um na sua casa, mas com o pensamento único de celebrarmos o Evangelho no lar. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos nossos mentores espirituais e pedir que possamos tirar proveito dessa leitura do Evangelho, que possamos aplicar, mais importante de tudo, em nossas vidas. Que assim seja. É a continuação do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 5 e 6, do subtítulo Todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus entrou, num dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Quando fordes convidado para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuído em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma a criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: que aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveriam deixar o que fazia a sua grandeza na terra e não se eleva, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna a sua posição mais humilhante, porque vem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis
ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Bem, meus amigos, o Evangelho nos traz essa lição aqui para nos incitar a exercitar a humildade. E exercitar a humildade não é uma tarefa fácil. Muito embora a gente pretensamente, seguidamente, até ache que seja humilde. Mas se vamos examinar nossas atitudes, nossos atos e até nossos pensamentos, quantas vezes cometemos deslizes e não somos de fato humildes como pensamos ser. As próprias bem-aventuranças, elas foram colocadas, sendo que essa que traz o título desse capítulo, Bem-aventurados os pobres espíritos, é a primeira das bem-aventuranças. Não deve ter sido por acaso, porque Jesus nos viu como carentes de sermos humildes mesmo. Oxalá tenhamos tempo ainda nessa encarnação de nos tornarmos de fato pessoas humildes, para quando daqui nós formos, nós termos o que levar, porque daquilo que nos cerca hoje, materialmente falando, é certo que não levaremos nada. Se conseguirmos levarmos pelo menos esta virtude, que serve para que as outras virtudes se somem no nosso contexto todo, já teríamos dado um passo muito grande, porque não adianta. Aqueles que lá chegarem, se forem desprovidos dessa humildade, terão que refazer o caminho novamente, e com certeza muitos de nós faremos muitas vezes este caminho. Mas é aos poucos que vamos atingir o objetivo fundamental, que é a nossa evolução espiritual. É isso que eu tinha para falar sobre essa passagem do Evangelho. Vamos pedir então agora, em nossa prece de encerramento, por todos os nossos irmãos que fazem parte dessa corrente do Evangelho no lar, sejam todos abençoados, protegidos, conforme o merecimento de cada um. E que possa ser irradiado esse Evangelho para todos os nossos familiares. E pedimos também por todos aqueles que estão acometidos de qualquer enfermidade, tanto no corpo como no espírito. Sejam todos abençoados e curados conforme o merecimento de cada um. Pedimos pelos trabalhadores que cuidam da saúde, tanto do corpo como mental, nesse momento que estamos atravessando, com essa enfermidade que cobre o mundo inteiro de mazelas. Mas com certeza Deus, que é justo, está nos mostrando que precisamos passar por isso para nos redimensionarmos melhor e nos tornarmos melhores, com certeza. Pedimos pela fluidificação das águas, que nela seja colocado tudo aquilo que for necessário para o nosso tratamento, tanto físico como espiritual.
pedimos que esse Evangelho possa atingir todos aqueles que estão necessitados, e que assim seja.